Olá pessoal, todos que estão nos acompanhando aí pelo canal Sorte. Nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast Papiamente, com uma convidada super especial, a Gislaine. Estamos aqui para dizer o seguinte, estamos num bate-papo, vamos falar mais sobre a terapia, sobre o que ela atende no consultório dela. Eu, Angeclen, e a Márcia, que é hipnoterapeuta. Isso. Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Márcia Jan, sou parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta clínica e hoje conversaremos com a Gislaine, a nossa convidada, e será muito de bom proveito esse papo. Com certeza. Gi, se apresente, por favor, fale um pouco sobre você é de Cascavel, como que começou a tua história? Boa noite a todos, eu me chamo Gislaine, eu sou fisioterapeuta e tenho uma experiência aí de 24 anos, sou aqui de Cascavel. Por um período para fazer a faculdade eu me afastei, eu sou da primeira turma de fisioterapia da Unipar, né? E aí depois da minha formação eu trabalhei com toda a parte de fisioterapia ortopédica, fisioterapia convencional, sempre gostei muito da terapia manual e de pessoas politraumatizadas, gostava de desafios. Então, quanto maior o desafio, mais eu me empolgava com os procedimentos, com os atendimentos, né? E aí, no decorrer dos anos, eu vi a necessidade de me especializar na terapia manual e comecei uma formação em osteopatia. Que legal. E aí, fiz osteopatia lá no início, em 2002, 2003, mais ou menos. Na sequência, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em geriatria. Fui para geriatria, lá pela UniOeste. E depois disso, quando eu fui retornar para a osteopatia, eu comecei a dar aula. Fui chamada para dar aula na Unipar, num curso de estética, que não tinha nada a ver com o que eu fazia, que era a parte de politraumatizados, ortopedia pura. E eu fiquei nessa área da estética por 13 anos. De 2005 até final de 2016, início de 2005 até final de 2016. Mas durante o decorrer da faculdade, eu nunca parei de atender com a terapia manual, com a osteopatia, eu sempre tive meu consultório, né? Tá. Sempre continuei E para quem atendendo. não sabe o que é, então, a osteopatia, explica para o pessoal como que é a técnica e como é que você trabalha isso. Osteopatia é uma técnica manual, é uma terapia manual manipulativa, que libera os bloqueios articulares e viscerais do corpo todo. Então, por exemplo, aquelas manobras, os thrusts, né? Que os quiropatas. Qual é a diferença? Para quem não sabe, gente, os estralos. Isso, né? Mas os é gostoso, estralos, né? Relaxa o corpo todo, é muito bom. E assim, é muito confundida com a quiropraxia. Né? Então, osteopatia e quiropraxia são muito parecidas. O que diferencia as duas é que a quiro usa menores alavancas e a osteopatia usa maiores alavancas. Então, é como se o tranco fosse mais suave. Então, a pessoa sente menos dor. Exatamente, é mais confortável para realizar a manobra. Legal. Né? Então, quando eu realizei a osteopatia, eu fiz toda a parte estrutural. O que significa isso? Que eu fiz toda a formação em articulações, desde a cervical, ombro, cotovelo, torácica, lombar, joelho, e pé, quadril, toda a parte que tem sistema articulatório, né? E eu realmente tranquei o curso, não foi uma formação que eu finalizei. E aí, depois, quando eu saí da faculdade, em 2016, eu passei no mestrado. E nessa época eu vi a necessidade de voltar para a osteopatia para que eu pudesse fazer aquele mestrado, precisava trabalhar como autônoma, eu não tinha mais como trabalhar CLT. E aí, eu abri um estúdio de pilates, comecei a atuar. O mestrado, então, foi um gatilho, foi uma situação para você... Exatamente. Voltar. Era um mestrado pela UniOeste, né, no curso de Biociências e Saúde. Então, eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade, né, eu preciso realizar, estudar e também preciso ter tempo para isso. Na época eu tinha 2 filhos pequenos. Nossa. Tinha um filho Isso é um desafio, né? Você grande desafio para as mães que estão aí assistindo a gente, né? Todo mundo sabe o quão difícil é conciliar esse profissional, pessoal, crianças, e eles exigem bastante, né? E não só isso, né? O meu filho tinha 9 meses, o meu mais velho tinha 6 para 7 anos, e o meu esposo, na época, tinha um problema de saúde. Bem grave, assim, sabe? Então, ele chegou até a ser aposentado por invalidez.
E por conta disso, a aposentadoria dele era de um salário mínimo. E eu precisava trabalhar para sustentar, para dar o suporte, para dar conta, né? Dar conta da família. Exatamente. E também passei no mestrado, por uma estadual. Como eu ia perder isso? E aí eu falei, bom, eu preciso ter um trabalho onde eu tenha liberdade de horário, eu ainda amamentava. E fui abrir um estúdio de pilates. E para isso fui reciclar a osteopatia, né? Porque eu pensava assim, nossa, tanto tempo trabalhando na estética, sem estudar profundamente a osteopatia, eu achava que eu não sabia mais. Sabe aquela falta de confiança? Aquela baixa autoestima? Eu não confiava. O medo, né? É um Na medo, verdade, assim, eu não confiava mais. Toda vez que a gente vai enfrentar um desafio, né? A Márcia tá aí também fala sobre Tem subconsciente. Com quem que eu tô falando tal. aqui, né, Márcia? Medo, né? Isso Toda vez, né, normal, que a gente faz vai parte. além do que está proposto para nós, ou desconhecido, certo, Márcia? Todo ser humano tem medo do desconhecido, é normal. Sempre que quando você vai aprender algo novo, vai fazer algo novo, é um desafio e tem medo. Sim. Mas eu sugiro que façam e vá com medo mesmo. Vai foi com o que eu medo. fiz, foi o que Porque eu fiz. depois do primeiro passo, o medo já era. Sim, não é verdade? com certeza. E aí, tipo, olha só, eu teria a possibilidade de trabalhar só na área da estética, porque tanto tempo, quem me conhecia não sabia mais nem que eu era fisioterapeuta. Eu era conhecida como a Prof. Gi da estética. Nesse período, a minha carga horária era alta, eu dei aula na Unipar, dei aula na FAG, eu coordenei pós-graduação em pré e pós-cirurgia plástica. Então, eu estava muito, assim, dedicada a essa área da estética, da dermatofuncional, né? E, de repente, eu quis começar do zero. Ao invés de eu ir para a estética, o que me atraía não era cuidar da beleza. O que eu acho maravilhoso. Eu dei aula por tanto tempo na estética cuidando da imagem pessoal. Mas do que adianta uma pessoa trabalhar com a estética, devolver a beleza, se ela tem dor? Então eu descobri que o que eu queria, o meu propósito era aliviar as dores das pessoas. Devolver qualidade de vida, devolver felicidade, a vontade de viver. Sim, porque daí a pessoa fica muito mais feliz e só tendo felicidade já mostra, né, a beleza que tem. A pessoa com dor, ela está sempre apresentando aquela dor assim no rosto, na face, né? Amargurada. É, amargurada. Falando em felicidade. É mesmo. Falando em felicidade, nós temos vários sorteios hoje aqui, né? Sim. No nosso podcast. É verdade, Tá recheado de sorteios, de parceiros, de amigos que estão aí também acompanhando o nosso podcast. Então, assim, para participar do sorteio, vocês precisam seguir o canal, o Portal Sorte ali, ok? Precisam seguir, compartilhar essa live, tá? Seguir as regras. Seguir as regras ali de compartilhamento. E nós vamos fazer aí os sorteios conforme o andamento aqui da nossa conversa, do nosso papo, do nosso papiamente. Ok? Então, seguir o portal, pessoal. E compartilhar aqui nosso podcast. E nós teremos sorteios de brindes bem legais. Então, se eu fosse você, eu seguia as regras bem certinho aí, para que você, quem sabe você seja um ganhador, né? E aí, continuando, resolvi abrir um estúdio e fui reciclar a osteopatia. Porque eu achava que eu não tinha mais mão. Nessa reciclagem, eu caí num curso de terapia manual básico. Nossa. E nesse curso de terapia manual básico, serviu para ver o quanto que eu sabia, o quanto que eu, tinha mão e não tinha nada a ver essa história de achar que eu não sabia fazer. Foi mais um despertar, né? Foi um despertar. Pra ter a certeza, na verdade. Exatamente, foi uma chicotada, na verdade. E para eu trancar o curso, eu tinha que pagar uma multa. Cara, eu não tinha dinheiro para perder. Não, toda vez que a gente fala, hein? Sim, né? Eu tinha que pagar uma multa. Mexe no bolso, totalmente. A estrutura... E emocionalmente, realmente eu estava desesperada. Eu tinha que voltar para a vida. E eu tinha que ter alguma coisa que me alavancasse, né? E de onde você tirou toda essa força? Você falou, tinha que voltar para a vida. Tenho. Olha, eu tinha. A gente precisa do teu exemplo. Tem tanta gente aí que está nessa fase de precisar, de, né? Angie, mudar. Ou eu olhava com resiliência para o meu problema, ou eu sentava no meio-fio, chorava e esperava o mundo passar, a vida passar. E não adiantaria nada. E não me adianta nada, o sofrimento ia estar ali. Então, eu sempre procurei, assim, ter resiliência e ir me superando, né? E aí, eu fui ver um outro curso na mesma escola, para eu não pagar a multa, eu podia transferir de curso. E aí, fui ver as opções. E tinha uma tal de cinesiologia aplicada.
que eu nunca tinha ouvido falar. Aí que está o ponto, né? Aproveitando o pessoal de casa, vocês sabem o que é cinesiologia? Tá aqui a Gislaine hoje para explicar, não é verdade, Ângela? Todo mundo, quando a gente começou Curioso. postar e tal, o que é isso, o que é? Eu falei, que bom, vamos assistir lá o pod. A Gi vai falar para nós. Exatamente. Então, fala aí para nós o que é. A cinesiologia aplicada é uma formação internacional. Para eu fazer esse curso, veio um professor espanhol da Alemanha. Hoje ele mora na Alemanha, que é o meu mestre, que eu tenho total gratidão por ele, o professor Luiz Rivas, um osteopata renomadíssimo, que era professor da Escola de Madrid de Osteopatia, da Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma das maiores escolas de osteopatia do mundo. E a Escola de Madrid, ela tem várias filiais. Então, o professor, esse Rivas, ele ou melhor, não é que ele andava, ele ministrava aula em quase todas as filiais da Escola de Madrid. Até que, em um determinado momento, ele era um professor fixo da cadeira. Viajava o mundo todo dando aula de osteopatia. Nossa, que legal isso, né? Viajar o mundo todo, para dar aula. Para dar aula. Para passar o conhecimento dele para outras pessoas. E ele, em um determinado momento, conheceu a cinésio. E aí ele começou a achar que a osteopatia já não fazia tanto sentido para ele. Até que ele parou de dar aula de osteopatia e começou a trabalhar só com a cinesiologia aplicada. E esse curso que eu fiz foi em 2017. Foi o primeiro curso no Brasil que ele veio ministrar. Eu cheguei sem saber o que era. Eu fui na curiosidade só para não pagar uma multa. E mudou a sua vida. Transformou a minha vida e de tantas pessoas que eu venho atendendo. Através de você. Através de mim. E o que é cinesiologia aplicada? Pois é, estou curiosa. Cinesiologia é uma disciplina da Faculdade de Fisioterapia e Educação Física. Assim como a gente tem anatomia, biologia, química, física, tem a cinesiologia. Parece simples. Cinésio, movimento. Logia, estudo. Então, cinesiologia, estudo do movimento, do físico. Quem faz o movimento no nosso corpo? Os músculos. Sim. Então, cinesiologia é um estudo aprofundado dos músculos. Função, contração, amplitude de movimento, força de alavanca, por exemplo. Qual é o nome desse movimento? Flexão. E desse? Extensão. Como que a gente aprende isso? Na cinesiologia. Quantos graus tem essa flexão? Tantos graus. Quantos graus tem essa flexão? Tantos graus. Qual é o nome do músculo? Bíceps. Bíceps a gente estuda em anatomia. Mas onde ele começa, onde ele termina, qual é a força de alavanca dele? Isso a gente estuda na Faculdade de Fisioterapia e de Educação Física. Todas elas têm essa cadeira de cinesiologia. E tem cinesioterapia também na faculdade. Que é o quê? Se cinesiologia é o estudo do movimento, cinesioterapia é o movimento em forma de terapia, que são os alongamentos. Então, qualquer alongamento, qualquer fortalecimento, qualquer exercício é um exercício cinesioterápico. E como aplicar, então, isso? Aí, o que foi descoberto? Lá, em 1920, se eu não me engano, um fisiatra, que é o médico que trabalha com exercícios para a cura do movimento, para a cura de articulações, como se fosse um fisiatra, um fisioterapeuta com graduação de medicina. Antigamente não existia faculdade de fisioterapia, era fisiatra. Hoje tem algumas faculdades no Brasil que tem ainda a formação em fisiatria, em fisiatras. Um fisiatra estava atendendo a sua paciente com problemas no ombro. E essa paciente não melhorava. Ele fazia de tudo. E isso, lá atrás, né? Usava todos os recursos. Conheço algumas pessoas que têm essa situação. Não melhora nunca. E deve ter despertado a curiosidade dele, exatamente, né? E foi a fundo disso. Um dia o paciente chegou e ele foi reavaliar a paciente para ver o que mais ele podia fazer. E descobriu uns pontos, uns nódulozinhos, uns carocinhos na região do tronco. E essa pessoa tinha um problema respiratório. Nossa. Crônico, assim, mas ele não relacionava com a dor, né? E conforme ele foi mobilizando esses pontos, esses nódulos, intuitivamente, porque ele nem sabia o que ele estava fazendo, isso assim ele contava, a dor do ombro foi melhorando, foi aliviando.
E essa pessoa foi recuperando. Então, assim, quer dizer que se uma pessoa tem uma dor no ombro, não necessariamente o problema está no ombro. Com certeza, essa é a questão. E aí, conforme ele... Dor reflexa. Conforme ele foi liberando esses pontos, foi melhorando a respiração, a parte respiratória foi melhorando, e a dor no ombro foi reduzindo. Passou. Ali, ele descobriu e ele deu o nome de pontos de neurolinfáticos. Esses pontos neurolinfáticos, que também são chamados de Chapman. Esses pontos, eles ligam o sistema nervoso central ao sistema linfático de órgãos correspondentes. É assim, é como se fossem os pontos mágicos durante a cinesiologia aplicada, né? Então, por isso o nome, cinesiologia aplicada, porque são os conhecimentos da cinesiologia aplicada ao diagnóstico. Para o pessoal entender, assim, por exemplo, o profissional pega em alguns pontos, que tem a ver com alguns órgãos nossos, e isso libera a dor, mais ou menos isso? Depois que eu descubro a origem da dor, eu vou trabalhar os pontos. E trabalhando os pontos vai aliviar a dor. Para eu descobrir a origem da dor, porque o mágico da cinesiologia aplicada é que ela consegue descobrir a raiz do problema. Por exemplo, ele conseguiu chegar nesses pontos intuitivamente e Sim. tinha uma relação com o pulmão. Tanto é que esses pontos ele classificou como neurolinfáticos do pulmão. Mas depois ele desenvolveu a técnica de como chegar no órgão primário. Como se fosse assim, Márcia. Todo órgão, ele vai ter uma inervação correspondente, certo? Todo órgão, ele vai funcionar, ele vai ser comandado pelo sistema nervoso central. E quem vai fazer essa mensagem é um nervo primário que sai lá da medula. Esse nervo, ele vai se subdividir em vários ramos, em várias ramificações. E cada ramo desse nervo vai ser responsável por uma estrutura. Então, eu tenho um nervo primário, que ele se subdivide. Um ramo vai inervar um órgão, por exemplo, um ramo vai inervar intestino delgado. Vou jogar aqui um órgão. Sim. O mesmo ramo, ou melhor, um ramo do mesmo nervo vai inervar quadríceps, vai inervar musculatura do abdominal. Nosso porque corpo tá é tudo surpreendente embaixo, mesmo, né? Aham. Tem tudo interligado, tudo faz parte, não tem o que dizer. Exatamente. E o mesmo ramo também vai ter ligação com alguma alteração, um pedaço da pele, um dermátomo da pele, e também com o esclerótomo ósseo, que o esclerótomo é o neurônio que vai ligar ao nervo. São termos meio técnicos, né? Técnicos. Mas que vai ligar ao nervo do osso, digamos assim, tá? Falando bem pro pessoal aí de casa entender. Então, o que isso significa? Que como eu tenho o mesmo nervo inervando estruturas diferentes, se essas estruturas, qualquer uma delas, tiver uma alteração, seja ela qual for, a estrutura que tem o mesmo nervo vai sofrer uma consequência também. Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração em intestino delgado, o quadríceps vai ficar com uma diminuição da sua reação de resposta à contração. Então, não é que ele vai ficar fraco. A pessoa vai andar, vai subir escada, vai treinar, vai fazer academia. Tem pessoas que eu atendo que são super fortes, que treinam, que levantam 100 quilos na coxa. E eu vou fazer o teste e não consegue sustentar. Porque não é que ele não tem força, ele tem uma diminuição da reatividade da contração muscular. E aparentemente fica fraco. Quando eu apoio e faço o teste, o braço cai, a perna cai. Nossa, a mesma pessoa sendo É forte. surpreendente. Eu já fiz. Você já fez isso? Já. Eu Dá nunca teu fiz. depoimento. Já, eu fui paciente. Eu fui fiquei paciente. curiosa, cara. Eu vou precisar Viu, ir. nós temos aqui, ó, acompanhando a gente, vou agradecer as pessoas que estão aqui comentando no canal. Então, nós temos uma fisioterapeuta. A Glenda, ela é fisioterapeuta, a osteopata também, mora próximo a Londrina, em Sertanópolis. Que legal. Ela disse assim que, né, ela também é fisioterapeuta, então, com certeza, tudo isso que você está falando, ela entende muito mais do que nós. Com né? certeza. Ó, a Maria de Lourdes Abdu,
que é de Cornélio Procópio, ela disse que ela teve essa disciplina, porque ela fez faculdade de educação física. Claro que teve. Então, nós temos vários profissionais aí nos acompanhando. Que legal! E realmente relembrando, e tudo que você está falando, as pessoas estão comentando aqui. Que legal! Obrigada pela participação. Verdade, pessoal. Agradeço e lembrando vocês do nosso sorteio. Eu quero agradecer aqui e comentar com vocês para compartilhar, seguir as regras, tá? Que agora, estava pensando aqui, vamos fazer um sorteio? Vamos quebrar um pouquinho Vamos, aqui o vamos gelo? lá, vamos lá. A gente está sortear? papeando, você Claro. explicou maravilhosamente. Eu já estava falando, né, que eu fiz uma sessão maravilhosa com a gente. E é impressionante. Só puxando um pouquinho antes do sorteio, o corpo da gente, a gente não responde ao toque, como que diz assim, consciente, eu não tenho o que fazer. Consciente não vai. Então, Não. ela coloca as mãos, ela faz os testes ali, é impressionante. Então, você olha e fala, não acredito. Acredite. Agora eu fiquei mais curiosa ainda. Nossa, é demais. Muito legal. É como se fosse assim. Eu sei que a gente vai fazer o sorteio, mas é bem rapidinho. Então, o que que resumindo, para quem está em casa lá assistindo, o que que a cinésio faz? Eu vou descobrir todas as estruturas que estão fracas no corpo através do teste de força muscular. Porque se eu tenho órgãos fracos, o músculo correspondente a esse órgão vai ficar enfraquecido. Vai ficar enfraquecido. Então, eu faço teste de força muscular nos músculos correspondentes, descubro todas as estruturas que estão enfraquecidas. Não significa que esteja doente, elas estão fracas, energeticamente. E aí, eu vou relacionar com o sintoma. Não só fisicamente. Não, Então, física você e emocionalmente. Já falou o ponto. Né? Emocionalmente e fisicamente. Sim. Ótimo. Por que emocionalmente? Tudo tá ligado. Por que tem dias que a gente deita e levanta com dor e não aconteceu nada, e está dormindo no mesmo colchão, e está dormindo no mesmo travesseiro, porque eu tive um mau jeito. Ah, eu sei o que é isso. Acordo com dor na lombar. Entendeu? Ui, Mas aí falando em tem dores, dias que você quem não... tem dores, né? É, E aí assim, mas tem dias que você não acorda com dor. é verdade. Dorme com o mesmo colchão, Verdade. com o mesmo tudo marido, igual. Tudo com igual. a perna por cima, com a perna Tudo por baixo, igual. seja lá o que for, né? Abraçado de conchinha, Que ou de seja. ponta cabeça, com E o aí outro. tem dias que dói. Por quê? Porque provavelmente você está tendo um gatilho emocional de conflitos que você tenha vivido durante a tua vida. E aí, num determinado momento, você vivencia algo que acende a luz. E aí, cada órgão, ele vai estar desequilibrado. E o desequilíbrio ele pode acontecer de maneira emocional ou energética, estrutural, quando é um problema mesmo no órgão, ou química. Então, conforme o órgão, ele vai passar por um conflito emocional específico. Pulmão, tristeza, por exemplo. Rim, medo. E também território, bexiga, território, intestino, coisas sujas do passado, mágoas que você não consegue limpar, não consegue eliminar, não consegue perdoar. Adoro quando faz essa ligação. Essa ligação. Eu estou com dor, estou com problema no meu rim. De onde é que vem? Como é que é e tal? Por que problema no rim dói a coluna? Porque o rim é localizado próximo à coluna. Sim, é uma hipótese. Também. Mas o rim tem a mesma inervação, né, falando, já que você falou isso, que o ilho-psoas. E o ilho-psoas é um músculo que para vocês pode ser um lomão, mas para nós que somos da fisioterapia, a Glenda está aí, né? Talvez a terapeuta também já vai entender. O ilho-psoas é o principal estabilizador da coluna. Se eu tenho um rim que ele está fraco energeticamente, automaticamente o ilho-psoas também vai perder a sua força de... Não é a sua força, a sua reatividade de contração. É o que nós comentamos antes. Tudo está interligado. Tudo. Se um ladinho não está legal, o outro também não vai estar. Por isso que tem que haver um equilíbrio, né? Tanto muscular, quanto emocional, fisicamente, mentalmente. Corpo e mente. Estão Tanto ligados. é que o primeiro nome da minha clínica era Espaço Plenitude, Corpo e Mente. Olha que nome legal. Hoje eu já estou usando mais Pilates e terapia manual, que eu tenho um espaço um estúdio de Pilates junto, né? Mas é corpo e mente, não tem como. Legal. Gente, mas vamos lá para o sorteio. Vamos sortear agora um Pix de R$50 do oferecimento da Rede de Sistemas. A Rede de Sistemas é uma empresa especializada em software de gestão do meu amigo Roberto Fantin. Um abraço, até mais, Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Sorteia para nós aí, Luiz, por favor, pessoal. Pode fazer direto, que depois eu coloco. Depois a gente vai pôr para vocês quem foi o sorteado. Falando então, Gi,
dessa tua terapia, quais são as maiores queixas? Quem mais procura você? 2 perguntas em uma só. Homens ou mulheres? Quem mais te procura? E quais são as principais queixas dos seus pacientes? De que maneira assim? Olha, com relação ao sexo em si, é bem meio a meio. Dá pau a pau. Pau a Que pau. bom, né? Porque Pau a antigamente pau. os homens não se Porque- cuidavam. Sim, Hoje não já estão procuravam. mais atentos a isso. Exatamente. Mas eu acho que assim, uns 60% mulher e uns 40% homem. A mulher sempre se preocupa mais, né? Sempre tem uma preocupação a mais com isso. E como a cinésio ela acaba sendo uma técnica bioenergética, e sabe o que eu acho engraçado? Parece que os homens acreditam mais, Olha. Nossa, sabia? por que será? Eu não sei. Eu atendo policial com a cinésio. Eu atendo pessoas assim, tipo, de faixas. As mulheres são mais descrentes na situação. São, aham. Será que é porque a mulher dizem? Elas Vocês não. terapeutas, tá? Dizem que as mulheres são mais emoção. Daí elas ficam pensando em todas as situações possíveis. Será que vai dar? Ai, mas não vai dar certo. Ai, aquela cabeça... Sabe como é que é aquela figurinha lá? Da cabeça da mulher que é um emaranhado? De fios? Sim, E que o homem tem as gavetinhas, abriu gavetinha, fechou gavetinha. Será que a mulher é isso? Porque ela vai assim, com aquele monte de pensamento para um atendimento e ela... pensando em várias situações, fala, ai, será que vai dar certo? E o homem já fala, vou lá porque eu vou me curar. Exatamente. Será que é isso? Homem Sabe o que vai direto. acontece? Tipo assim, apesar de eu ter 60% mulheres, talvez um pouquinho mais, eu tenho bastante mulheres que vêm. Mas é isso que você falou. A recorrência para voltar, entendeu? A mulher resiste mais depois. Falando em mulher, né? E Amanhã- os homens não. Amanhã, E amanhã é nosso dia da dia! mulher. Aham. Estamos aqui, olha que legal. Sim, Estreando. inclusive, eu peço licença para fazer um convite a vocês. Claro, por favor. Fica à vontade. Olha, sorteios, Amanhã, convites. Sim, são amanhã, novidades. no meu espaço, eu vou ter um evento para mulheres. Eu vou ter uma terapeuta placentária. Uau. Muito massa. Bacana. É uma terapeuta natural, da ginecologia natural. E ela vai falar sobre conhecimentos cíclicos e a influência da lua. Influência da lua nos nossos ciclos femininos. Menstruação, fertilidade, ovulação, TPM. Qual a influência da lua nesses ciclos? Então, será amanhã, a partir das 6 da tarde, lá no Espaço Plenitude. Depois Olha a gente que deixa o bacana. endereço certinho, né? Isso. Ali no canal. Eu só queria perguntar uma coisa, eu sempre tive essa curiosidade. Os antigos sempre falavam assim que quando mudava a lua, ganhava o bebê. Sim. É sobre tudo isso que ela vai falar. Uau. Vocês não fazem ideia Viu? do quanto, Conhecimento. do quanto que a lua influencia na mulher, no ciclo da mulher, na TPM, e o quanto que é importante a gente respeitar esses ciclos, né? Dê ênfase nisso, por favor, porque, né? Fala pra mulherada As pessoas. aí. Não é para uma arada. Mulherada. Não, para respeitar esse ciclo das mulheres, né? Verdade, Olha, né? homens, A gente tem respeitem. que frisar, porque é um terapeuta que está aqui falando, não sou eu. Gente, é fisiológico. Maridos, É uma namorados. bomba. É uma bomba Por favor, hormonal. respeitem. Isso é Exatamente. sério. Isso é sério. É só a mulher que tem TPM que sabe o que que é. Exatamente. É hormonal e acaba... Não é porque a gente quer, é incontrolável, né? É. E a cinésio ajuda a reequilibrar isso, tá? Por quê? TPM? Sim. Maridos, olha Olha vamos pagar só. aí as sessões de Eu já cinética para as atendi, esposas. eu já atendi gestante. Olha, não tem bomba hormonal maior do que a gestação, Nossa, é uma... não é? Realmente. Eu já atendi gestantes que estavam passando muito mal, que estavam naquela fase de enjoo, náusea, cansaço, que não tinha força para nada. Hoje eu tive esse relato dela, que eu atendi ela durante essa semana. E ela me falou, Gi, eu sou outra pessoa. Eu voltei ao normal. Nem parece que eu tô grávida. Eu atendi ela faz o quê? Uns... Viu, que legal falar isso Faz também, que pode ser 6 feito com dias. gestante. Sim, porque em muita uma coisa... sessão só. Uma sessão. Uau. Claro que o hormônio, a dose hormonal vai continuar vindo. E ela tinha dores nas costas, dor no pescoço ela tinha, se eu não me engano, dor cervical. Então, ela vai continuar esse desequilíbrio. Ela está em equilíbrio hoje, mas vamos dizer, eu não vou garantir que ela não vai mais enjoar até ela ganhar bebê. Não.
Não é porque assim. o corpo da gente é uma constante mudança. Ela então vai não tem passando como. por conflito todo dia. Sabe qual que é a questão? Às vezes, no caso dessa gestante, né, tem toda a questão hormonal que está relacionada, emocional, está tudo relacionado ali. Então, eu sugeri para ela que, quando ela começar a perceber que ela está enjoando novamente, que ela está novamente se sentindo muito cansada, a gente faz mais uma sessão de novo. Até para não ficar dando muito estímulo, né, durante a gestação. Mas sabe qual que é a questão, assim? Que às vezes as pessoas vêm, me procuram. Você me perguntou antes quais são as principais queixas. Dor crônica. Eu recebo pessoas que têm dor aguda. Meu Deus, que dor aqui nas minhas costas há meses. Há meses, anos. Então, eu recebo pessoas que têm dor aguda, que acordou com torcicolo, recebo. Mas a maioria são dores crônicas, que já fizeram de tudo, que já tomaram tudo quanto foi medicamento, que já fizeram tudo quanto foi procedimento e não melhoram, né? Aí a pessoa chega para mim. Você foi minha paciente. E era um caso assim, né, Angie? Sim. De dor crônica, há muito tempo. Muito tempo. E olha só, nós fizemos que 2 sessões 2. na época? Aham. 2 sessões. Como você está? Ótimo. Eu preciso voltar, inclusive, Né? mas eu estou ótima. Exatamente. Realmente o resultado é surpreendente. E a última Dá certo. sessão foi há quanto tempo? Uns 8 meses? Faz uns 8 meses. 7, 8 meses. Por mais aí. ou menos, Aham. né? Então, o que as pessoas... E agora você está falando... Ó, Não, mas aí a dor é em outro lugar agora. Aquela eu resolvi. não era isso que eu ia falar, mas que Pra bom, mim foi. então. Que bom. Aquela situação eu não tive mais. Mas Resolveu. agora a gente... Como diz, né? O corpo é constante mudança. Sim. Sempre Aí o que aparece uma acontece? situação. Muitas vezes, depois de um tempo, o corpo se desequilibra por conta de conflitos emocionais, por decepções que a gente vai passando na vida, ou às vezes um trauma, uma estrutura levou um tombo, coisas do tipo um acidente, né, uma alteração estrutural, e isso vai causar o desequilíbrio. E às vezes é como se criasse uma memória da dor. Então, se a pessoa tem dor no pescoço, quando ela se desequilibrar, provavelmente volte a dor ao pescoço. Volta a dor. Não foi o que aconteceu com a Angie. A Angie está com dor em outros lugares. Aham. E às vezes as pessoas acham assim, não, eu fiz uma sessão, não adiantou nada. Cara, a pessoa está com dor há 20 anos, há 30 anos. Às vezes, com uma sessão, você vai melhorar. Vai melhorar, né? De 10, quanto que tá doendo agora? Exatamente. 8, 5, melhorou? É como se você tivesse uma roupa muito suja. Manchada. Não vai limpar da primeira vez. Não vai. Não. Você tem que deixar de molho, você tem que, tipo assim, que você vai fazer o melhor que você consegue. Mas vai ter que esperar secar para ver o que vai ficar manchado ou não. Às vezes, olhando, você tem a impressão que está limpinha. Depois que seca que você percebe. E assim é o corpo humano. A gente precisa fazer com que a poeira baixe. Então, eu coloco em equilíbrio, dou um tempo para o organismo se reorganizar e aceitar essa Aceitar a nova mudança. condição. Aceitar toda Isso. essa manipulação que você fez, a terapia que você Exatamente. aplicou. Isso. Porque a pessoa está acostumada há muito tempo a estar da mesma forma. Exatamente. É o que nós falamos. Sim. Mudou. E também tem uma questão de paradigma, né? Que daí você entra comigo agora aqui. E, por exemplo, você costuma fazer uma sessão e depois ela volta... Com quanto tempo que é o teu retorno? Como que funciona? Ou não tem retorno? Tem. Ou vai da pessoa? De 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. Geralmente eu costumo fazer 2 sessões. 95% com 2 sessões. Já resolve. Não preciso. Estou Mais a aqui, terceira. Legal, bacana. Entendeu? Relato. Mas Agora, quando é uma fibromialgia, uma dor muito crônica, senhorinhas, assim, que tem uma vida que é muito de tempo dor, de com aquela dor sofrimento, daí, né? sabe? Não é só a dor. O que causou a dor? Foi uma vida de sofrimento. é verdade. São muitos eventos ao longo do... Nós temos Dos uma anos, pergunta aqui, ó. Vai lá. O Júnior Cachone. Boa noite, doutora. A cinesiologia, ela é indicada para recuperação de lesões ou pós-cirúrgicos? Sim. De que maneira ela é aplicada de forma diferente? Não. E sim. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Depende quanto tempo de pós-cirúrgico, Ok. né? Depende do grau da lesão, mas não tem contraindicação. Porque muitas vezes, tá aqui você que não me deixa mentir, nem sempre eu vou colocar a mão onde tem a dor. Tem situações em que não é necessário. Se a pessoa tem dor cervical, às vezes eu não vou encostar a mão na cervical e vai aliviar. Olha só, lesão, né? O menino perguntou sobre lesão ali nessa pergunta. Atendi uma paciente com um acidente de carro automobilístico há 7 anos. Um capotamento em caminhonete que deu perca total no veículo.
O que ela teve de lesão? Só uma fratura, 2 fraturas em C1. Ela não morreu na primeira vértebra cervical. Cervical, né? Uau! Ela não morreu porque não era a hora dela. E a única lesão que ela teve um trauma muito forte na cabeça, essa fratura, e um corte no pé, como se fosse um V, que ela ainda me relatou, nossa, é um V de vida, porque ficou uma cicatriz de vitória, ficou uma cicatriz de um V mesmo, em cima do pé. E essa paciente chegou com dores crônicas generalizadas, muito cansaço, muito assim, desanimada, com muitos conflitos emocionais familiares, por várias situações na família. Eu não encostei na cervical dela. Já faz 7 anos, mas eu não preciso manipular a cervical dela. Sim. E aí eu fiz o teste, vi qual era o órgão, o que deu? Não vou me lembrar agora qual foi o órgão que deu como primário. Equilibrei a estrutura, fiz o tratamento necessário, com liberações neurolinfáticas, com reprogramação biológica, com liberações de fáscias, fiz tudo o que foi necessário, não encostei no couro cabeludo dela, que ela falava, aqui eu tenho uma dor que eu não consigo passar a mão, nem pentear o cabelo. Poxa. E pra mulher não pentear o cabelo, né, gente? Viu? Não somos tem, nada, né? Falando em cabelos, unhas cabelo. e tal, tem que tudo... Acabou a dor Mexeu na com a cabeça. vaidade. Acabou a dor na cabeça, foi um trauma. Ela teve um entorse de tornozelo no ano passado. E esse entorse ficou bem, mas ficou com uma sequelinha de dor no entorse e dor no pé com a fratura ali, né? A fratura não, ela não teve fratura, teve só um corte profundo no pé, que ficou a cicatriz em V. E não dava, ela tinha uma sensibilidade muito grande na cicatriz do pé, não dava para encostar, dolorido. E no outro pé, que ela teve o entorse ano passado, ela tinha dor. Melhorou o pé, os 2 pés, melhorou a cabeça, melhorou todas as dores e ela se levantou da maca outra pessoa. Emocionalmente, já não estava mais com toda aquela angústia, com todo aquele sentimento, entendeu? Aí, tipo, um pós-operatório, uma cirurgia, é uma das causas que vai causar o desequilíbrio. Porque o desequilíbrio, ele vai acontecer de 3 formas. Estrutural, quando tem uma queda, quando tem um trauma, quando tem um acidente ou quando tem uma cirurgia. Química, quando a pessoa usa muito medicamento, usuário de droga, álcool, uso de agrotóxico, contato intenso com agrotóxico, ou emocional. Um trauma emocional impactante, por exemplo, uma morte em acidente, o medo da morte, uma traição, uma decepção. Então, coisas que são impactantes. Muito fortes mesmo, ou né? aquele movimento repetitivo, aquela emoção todo dia, aquela encheção de saco, todo dia. Na minha área, a gente costuma dizer que houve um fato, né? E programou. Um fato, uma emoção, programou. É isso aí. Um fato, forte impacto emocional. Já Você sabe que as fibromialgias... o que é uma fibromialgia, gente? Uma dor Bem, crônica. diz que é uma dor em todo o corpo, dói muito, né? Mas... A pessoa não tem paz, não tem sossego. Não tem sossego. Fibromialgia é classificada como fibromialgia toda pessoa que tem dores em mais, tipo assim, 7 ou mais pontos no corpo, geralmente bilateral. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, é classificado como fibromialgia. E a fibromialgia, ela decorre de ou uma infecção grave, processo inflamatório grave, que é como se ela fosse uma sequela disso. Alguns, não se sabe exatamente qual é a causa da fibromialgia, né? Mas alguns estudos supõem que seja após um processo inflamatório grave ou um forte impacto emocional ou um trauma que pode gerar essa situação de dor generalizada. Então, o que eu classifico como fibromialgia? Mas isso é coisa minha. Eu não fiz assim, tipo, não vou contradizer os estudos. Mas como eu entendo quando eu vou avaliar um corpo que a pessoa tem dores pelo corpo todo? É como se fosse um corpo gritando. Porque digamos que ela tenha lá... Um pedido de socorro. Exatamente. Okay. Uhum. Tem lá... Uma desvalorização. Sofreu um forte impacto emocional. Perdeu alguém. Um acidente de carro grave, por exemplo. Que é uma coisa que ninguém espera. O que aconteceu? Esse forte impacto emocional pode tirar a emoção, essa emoção vai influenciar na energia do pulmão. É como se o pulmão ficasse vazio energeticamente. Por prioridade,
os outros órgãos vão ver a necessidade de suprir essa energia e vão doar a energia para o pulmão. Sobrecarrega. Sabe O aquela órgão que história? não- Sabe aquela história de cobrir um santo e descobrir o outro? sim. Aí vai lá, o estômago vê que o pulmão está precisando, dá energia para o pulmão. Dá energia. O fígado dá energia. Bexiga dá energia. Intestino dá energia. O que vai acontecer com o pulmão? Vai ficar com o tanque cheio. Vai Mas ter os sintoma de outros? pulmão? Não. Mas os outros órgãos Vão ficar um pouco debilitados. tem a inervação, lembra que eu falei lá no Aham, início? uhum. A inervação correspondente ao músculo, o músculo vai ficar com uma hiporreação. Mas sabe o que eu lembrei? Energia. Vamos Claro. aumentar a energia aí. Angiclene. Claro, Sorteio. gente. Mais um sorteio, mais um Vamos sorteio. mais um sorteio aí. Vamos lá, gente, verdade. Vamos aqui, aumentar então, essa ó. energia, né, pessoal? Sorteio, Carol Barbosa, que fez para nós, né, um presente legal aí. Mais um sorteio. O pessoal que está compartilhando, seguindo, né, Lembre o de canal. seguir as Tem regras, que hein? seguir e compartilhar para poder participar, ok? Mais um presente aqui, ó. Eu quero um também. Eu tava aqui pensando, eu tô Imagina aqui que nessa delícia. live, eu podia ter deixado meus filhos lá, né? Quem sabe eu ganhava? Olha! Daí você- Só pra me Coloca bacana, lá, gente, coloca olha. lá. Que legal. Gente, olha só. Essa história, então, que você contou dessa moça, foi nesses seus atendimentos, nessa sua trajetória, né, de atendimentos do acidente, foi a história mais impactante? Ou teve alguma história que foi mais... que mexeu mais contigo, ou que você... alguma coisa que você lembra, assim? Angie, eu falo que todos os dias eu tenho histórias surpreendentes no meu consultório. Trabalhar com pessoas é surpreendente. maravilhoso, né? gente. ser humano é- Aliviar a dor não tem dinheiro, Não tem preço. não tem preço que Não tem pague. preço. A Sem preço, satisfação, é valor. sabe, que dá. Você vê uma pessoa deitar na maca ali totalmente desanimada, entregue, e de repente ela Sair levantar outra outra pessoa, pessoa. né? E quando você tem os feedbacks positivos, Aí não tem, não sabe? Preço, não. e assim, é Seu uma... baldinho, né? As moedinhas de ouro lá vão só enchendo, né? E, As moedinhas de ouro. assim, é uma... Eu digo uma assim, de satisfação, né? Exatamente. A técnica ela é uma técnica muito boa, que oferece em torno de 95% de resultados. É muito raro uma pessoa que não melhora. Muito raro. Não tem contraindicação. Crianças, gestantes, idosos. Eu já atendi idoso de 93 anos, Nossa. que estava lá Debilitado. caindo, e a pessoa me chamou, como eu tenho especialização em geriatria, Ah. a família me chamou para ir fazer uma avaliação geriátrica, Opa, para passar eu orientações. já sei onde que eu vou levar minha mãe, então. Olha aí. Tá vendo? Escuta isso, Márcia, para passar orientações, se é usar bengala, se é usar andador, fazer uma avaliação no ambiente, porque ele não conseguia sair da cama para o banheiro, caminhar. Nossa. Ele caía. E Ele tem muitos perdia as casos de pernas. pessoas Força, perdia idosas força. assim. Sim, perdia a força, 93 anos, estava bem fraquinho, né? Tipo, Fraquinho, fisiologicamente. fraquinho, aspas. Fisiologicamente, nossa, é normal, faz parte da idade, Sim. né? Uhum. Não era hipertenso, não tinha nenhuma doença, exceto asma. Né? Então, ele fazia uso de bombinhas e de inalação, mas não usava nenhum hipertensivo, nada. E aí eu fui para fazer a avaliação. E chegando lá, a família me conhecia, a neta dele já foi minha paciente, e falou, gente, será que você não consegue aplicar cinésio? Eu falei, vamos tentar, né? Tentar, né? Porque ele estava tão fraco que eu achei, será que eu vou achar algum músculo apto Que para conseguir corresponda. fazer o teste? Porque eu tenho que achar um músculo que seja saudável. Ah, E fui, consegui fazer no bíceps. Estávamos só nós dois no quarto, assim, atendi ele na cama, você domicílio. entendeu? Ah, Fiz o teste. Deu seios da face, nunca vou esquecer. seios da Seios face. da face como prioridade, como sendo a primária. Medo frontal, Ali onde... medo do futuro, medo do que está por vir, Medo, provavelmente. ansiedade. Né? Tá Né? no fim da vida, né? E Medo sabe, da morte, ele passou provavelmente. mal dias depois da festa de aniversário dele. Foi feita uma festa grandiosa numa cidade pequena. E aí, dias depois, nem passou mal. Simplesmente ele começou a enfraquecer, como se ele estivesse realmente se despedindo da vida. E aí eu fui fazer esse teste, fiz o teste, tratei os pontos específicos. E tipo assim, é mente vazia. Eu não posso supor nada quando eu vou fazer o teste. Não pode, né? Tem que Ah, ser tá com tudo- dor nas costas, é rim. Não, esvazia a mente, Gislaine, vamos lá, deixa o corpo te falar.
A gente não pode colocar um mapa de gente no território do outro, né? Não. Pô, isso não serve só para terapia, né? Serve para outras situações da vida, né? Exatamente. Colocar o bedelho ali. Antes de você julgar, né? E eu tratei o senhor e eu saí dali. E imediatamente após a sessão, eu levei ele até a cozinha andando. E atravessei a casa toda. Olha aí. E ele ficou bem por 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio... E assim, gente, era época de finados. Era numa cidadezinha pequena onde meus pais moram, Santa Teresa do Oeste. Uhum. E meus pais estavam na missa de finados, no cemitério. Uhum. E aí eles comentaram comigo, eles sabiam quem eu tinha ido atender, que ele estava lá, assistindo. Passou o quê? Uns 20 dias que eu tinha atendido ele. Ele estava presente na missa, sozinho, com uma bengalinha. Não saía da cama para ir pro banheiro. Foi dirigindo sozinho. Hein? E assim faz, sabe? Tipo, depois eu voltei, avaliei de novo, enfim. E então, tipo, tem muitas situações, tem um pós-operatório de coluna, perguntaram ali de pós-operatório, né? De coluna, a pessoa fez uma cirurgia há vários anos, há 4 anos, ficou 6 meses bem. E depois de 6 meses, a dor começou a voltar gradativamente e estava muito intensa. Não é da cidade, é uma pessoa de fora, veio de Joaçaba visitar os familiares e veio para fazer técnicas manipulativas comigo. E aí, quando eu vi aquela paciente, eu falei, não é para mim. Uma crise agudaça, muito agudo. Ela não tinha posição para sentar, para eu fazer anamnese. Que não doesse. Que não doesse, muita dor. Estava assim no ápice, nível 10 de dor. E aí eu falei, viu, você já procurou seu médico? Já. E ele quer me operar de novo. Mas eu não quero fazer cirurgia, né? E eu falei, tá, então seria interessante você ter mais uma segunda opinião. Eu já fui em mais 2 médicos, todos querem me operar de novo. E um médico pediu para esperar mais 1 ano. Eu já fiz de tudo, já fiz fisioterapia, já fiz de tudo. E eu não quero esperar. Mas eu também não quero operar, eu estou desesperada. Eu vou tentar de tudo. Eu falei, olha, não sei se vai resolver. Não sei se vai adiantar. Foi lá atrás, esse caso foi em 2021. Fazia pouco tempo não, já faziam 3, 4 anos que eu estava atuando com a cinésia. E eu falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, foi o pior caso que eu atendi naquela época, né? Vamos fazer a cinésia? Ela falou assim, olha, eu acho que pior do que eu tô, você não vai me deixar. Eu falei, eu também acho, eu espero que não. Né? Expectativa, por favor. favor. Eu também, se eu tivesse qualquer dor... Cara, é insuportável você ficar com dor, insuportável. Sim. Eu procuraria. E por que as pessoas resistem? Resistem a procurar um terapeuta, resistem a procurar uma ajuda emocional, resiste... Como é que explicar? E daí ficam sofrendo, sendo que tem jeito, né? Exatamente. E aí eu atendi essa pessoa, fiz a cinésio com cautela, não usei nada da osteopatia manipulativa. Imagina que eu ia usar alguma coisa. Eu atendi ela, assim, com um certo receio até, pensando que não ia adiantar. 11 dias depois, ela não tinha mais dor. Ela teve um tempo de reação. E ficou quanto tempo com dor? Quando ela chegou pra mim, fazia 4 anos que ela tinha feito a cirurgia. Nossa, 4 anos sofrendo até encontrar alguém E até hoje ela tá bem. Então, quando ela vem para Cascavel visitar os familiares, ela vem até mim. E aí a gente dá uma reequilibrada, a gente... dá uma avaliada e vai colocando ela no prumo, vai mantendo ela em equilíbrio, sabe? É como se fosse dando uma recalchutada ali. Exatamente. A cada vez que ela venha, alinhando ele de novo. É muito assunto. Muito assunto. Eu evito fazer logo depois da cirurgia, na pergunta do menino ali, né? Porque eu acho que o corpo precisa de um tempo para ele processo cicatricial, né? Mesmo ali, né? Então, qualquer coisa que você faça pode aumentar a circulação e pode dar algum processo Tudo tem que ser avaliado. Cada caso, cada pessoa. Exatamente. O ideal mesmo é procurar você para que você faça uma avaliação geral. Olha, nós precisaríamos de umas 2 horas, 3 para ficar aqui ainda. Mas o nosso tempo está acabando. Que pena. Assunto vamos fazer mais... Falando em bem-estar, vamos fazer mais um sorteio? Vamos. Aqui dentro... Mas eu queria fazer mais um sorteio também. Tá, então vamos fazer vários sorteios, então. Mais 3, então, porque eu também quero mais um. Tá bem. Aqui dentro tem um cristal muito legal da Loja do Bem. Que legal. Né?
também Olha na o nome, Carolina. Do Bem. Loja do Bem. Falando em Do Bem, bem-estar, entendeu? A gente pode procurar ali a Loja do Bem no Instagram, com a Carolina. E ela tem vários produtos naturais, como nós estamos falando, né? Sobre sensações, emoções, assim por diante. Então, aqui tem mais um brindezinho da Loja do Bem e você procura daí ela para também avaliar qualquer situação, Com óleos certeza. essenciais, assim por diante. Sim. Obrigada, Carol. Perfeito. Inclusive, eu utilizo, né, nos meus Claro, atendimentos. Olha que legal. Os olhos. Uhum. Olfato, né? Eu tenho um sorteio. Eu quero sortear uma sessão de cinésio. Uau! Opa! Aê! Eu também quero me inscrever. Viu? Quero compartilhar. Olha só, depois de todos os benefícios que você falou sobre o seu trabalho, sobre a sua terapia, nada melhor do que presentear quem está conosco Verdade. com porque uma ó, sessão. Quanta curiosidade do pessoal, né? Sim. Então, mais um sorteio. Um sorteio. Manda ver lá. Vamos lá, Ok. pra vocês. Ok. YouTube. Já vamos olhar aqui. Já tem o primeiro lá na mão. Já tem o primeiro? Vamos ver quem que foi sorteado no primeiro. Deixa que você entrar em conta, mandar no inbox ali. Pessoal, mandar então, por favor, no Insta o contato e tudo mais para depois nós entregarmos, Entrar tá? em Já contato, tá ali né? aparecendo os sorteios para vocês, tá bom? Então eu tenho Mais mais um. Um Pix de R$50 no oferecimento da Embalagens Bacarim, a melhor e a maior loja de embalagens aqui de Cascavel. Fica na Cassiano Jorge Fernandes. Tudo sobre embalagem. R$50, Pix. Uau! Pessoal, agradecendo então quem está conosco até agora, vários parceiros. Nós vamos seguir com os sorteios nos próximos programas, porque nosso tempo realmente está se esgotando. Queremos agradecer, claro, a participação de todos, com perguntas, com audiência aí. Então, nós vamos agradecer a Bruna massoterapeuta. Ela também, no próximo podcast, nós vamos sortear aí um voucher de desconto dela. Também o Produtos Ternura Pura, da Sofia. No próximo programa também nós temos mais um sorteio. Quem assistir e compartilhar vai estar concorrendo, não é mesmo? Exatamente. E a Lu da Lu Semijoias, também todas elas do grupo. Elas são um grupo de mulheres empreendedoras, que superaram várias situações. Grupo Café com Prosa, e também tem lá o Instagram delas, né, de mulheres empreendedoras. Pessoal, quero lembrar vocês que estaremos aqui na quinta-feira que vem. E esse podcast é um podcast de desafios, aprendizados. Nós vamos trazer diversas pessoas que vão compartilhar conosco a vida, o trabalho, a superação, esses relatos que você nos deu também, para dar exemplo para as pessoas, né? Não fique com dor e tal, vai procurar realmente um apoio, um auxílio e... Enfim, esses assuntos que as pessoas não sabem, né? Ninguém sabia o que era a sua cinesiologia aplicada. Sim, Quantas pessoas vieram perguntar? E você sabe que eu vou falar uma coisa assim, tipo, para todos os telespectadores, né? Só para fechar. Eu acho que tudo que a gente passa na vida tem que passar porque tem que ser daquela forma. É o momento. Então, eu vejo que hoje toda a minha história, tudo que eu passei, hoje me ajuda no meu consultório, muito. Porque muitas vezes, às vezes traumas de percas relacionadas com doença, o quanto eu consigo ter a empatia e a resiliência para ajudar os pacientes, né? Gente, mas eu tenho uma perguntinha aqui, Matheus Schmidt. Matheus, obrigada aí por estar acompanhando a gente. Ele está perguntando assim, como participar? Pessoal, tem que seguir a página do Portal SOT, compartilhar e você vai estar concorrendo. É isso, né? Isso aí. Então tá. Mais uma coisa, pessoal. Aqui será superação para nós também. Eu costumo dizer que é melhor feito do que perfeito. Isso aqui é um desafio, um aprendizado. Toda semana a gente está aqui para evoluir junto com os nossos convidados, né? E a gente espera vocês toda a quinta-feira, a partir das 19h30. Exato. O próximo programa vai ser às 19h30. Tem alguma consideração? Vamos agradecer então quem está ali conosco. Nós temos ali admiro profundamente o seu compromisso com o bem-estar mental de seus pacientes. Então é um grande elogio. Nossa, uma admiração para você
tá? Da Eusilene, que está acompanhando, Eusilene. Exato. Obrigada. Então, Obrigada, agradecer a Eusilene. todos que estão conosco. No próximo programa também nós temos mais sorteio. Nós temos a Clout também, que passou aqui um brinde para nós, mas nós não vamos conseguir fazer agora pelo tempo. E a Vai loja ficar também pro próximo. Saville. E você Olha, também traz outros. Eu trago outros sorteios também semana que vem, galerinha. Gente, estamos aqui no Papeamente. Você dos 3 que ganhou, uma dele. Ah, Olha, temos os 3 que ganhou. não tô achando aqui, Eu Luiz. também, eu não estou vendo. Não, tá no... Ah, tá bem. Tá Ah, aqui, no ó. ar. Sorteio número 1. Quem ganhou foi a Nice Dias, pelo Facebook. Sorteio número 2. Eusilene! Eusilene! Olha! Obrigada! Que legal. E o Eusilene. sorteio número 3 foi a Carol Barbosa. Obrigada. Obrigada, pessoal, por participar conosco. Nós vamos ter mais momentos de interações, assuntos assim bem dinâmicos, bem interessantes, saúde, bem-estar, empreendedorismo. Vamos trazer muita gente aqui para poder compartilhar esses momentos com vocês, tá bem? Um abraço e até o próximo. Até o próximo Papeamente. Até mais. Eu quero agradecer profundamente pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da Cinésio, conversando um pouquinho com vocês. Um grande abraço a vocês todos e gratidão pela participação e pela interação. Sigam lá o canal SOT. Isso, E o meu exato. Instagram é Giz, meu nome é dificílimo, gente. JHYS Hoff. Ó, tô até confundindo meu nome, hein? Giz Hoff, com HOFF. Lá no Instagram. Ou Espaço Plenitude Cascavel, que é o nome do meu espaço. Obrigada, pessoal. O meu Instagram também, Ange Cachone, Angeclen Cachone. Então, vocês podem também me adicionar ali, seguir e tudo mais. Nós vamos estar colocando aí, fazendo essa divulgação dos nossos próximos papos por aqui. É verdade. E o seu, Marcia? O meu é Marcia_Sejan. E estaremos toda semana aqui no Papeamente, Papeamente. o papo com as branquelas. Hoje foi as branquelas. Valeu, Hoje gente. foi com as branquelas. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, gente. Boa noite.